Oi, turma. Vamos dar início a uma videoaula sobre parasitologia para revisão para a prova. Com base na... Eu vou focar em 4 das doenças, começando pela malária. Temos 4 tipos de Plasmodium que vai causar malária. No Brasil, só 2, que é o Vivax e o Falciparum, que não está nesse material. Como ocorre a transmissão da malária? Ela ocorre pela picada do mosquito fêmea do gênero Anopheles. A malária é uma doença, ou melhor dizendo, o Plasmodium, ele gosta de ficar nas células sanguíneas, nas hemácias, nos eritrócitos. Então ele vai habitar no sangue. Então, além dessa forma principal, que é a picada do mosquito fêmea do gênero Anopheles, você vai ter o sangue contaminado como forma de transmissão também, que seria como transfusão de sangue, compartilhamento de seringas, acidentes com material pérfuro cortante e transmissão neonatal. A contaminação se dá pelo contato com a forma esporozoída do plasmódio. Então, a forma infectante é o esporozoito. Embora eu imagino que isso não será cobrado na prova. Você também tem a forma hipnozoito, que vai causar recaída. Em caso de malária, o Plasmodium vivax, que é o que estamos vendo. E esse hipnozoito é um tipo de esporozoitos que vão ficar dormentes no fígado. No sangue você vai encontrar a forma de trofozoito jovem, que vai ter o formato de anel, e o trofozoito maduro, que vai ter o citoplasma irregular e o formato ameboide. E o trofozoito maduro vai ocupar toda a hemácia. Além disso, temos a forma os gametócitos, que é o microgametócito, que, digamos assim, é o maço, e o macrogametócito, que é a parte feminina. E essas formas aqui que vão contaminar o mosquito fêmea do gênero Anopheles. Se colocasse assim na prova, estava errado, porque eu não sublinhei. Teria perdido a questão. Eu fiz propositalmente para vocês não errarem. O homem é o hospedeiro intermediário, ou seja, nele vai ter reprodução assexuada. Então ele é o HI, reprodução sexuada. Isso acontece nos hospedeiros vertebrados da malária. E você tem o HD, o hospedeiro definitivo, que é o hospedeiro invertebrado, que no caso vai ser a fêmea do mosquito Anopheles. Aqui já tá certo, aqui tá certo, aqui tá errado. Não façam isso na prova. Se vocês forem colocar nome, tem que sublinhar. Depois eu volto no acesso e na malária não complicada. Aqui temos o trofozoito maduro. Perceba que ele ocupa toda a hemácia. E tem essa fórmula irregular, ameboide. Aqui temos outras imagens. Então você vê que a hemácia fica maior. Ela fica macrocítica. E aqui temos o trofozoito jovem, que ele tem um formato de anel. Você percebe que dá para ver um pouquinho da hemácia. Ao contrário do trofozoito maduro, que ocupa toda a hemácia. Acesso malárico. Também é importante saber isso, segundo nosso material. Você vai ter 3 fases. A primeira delas é o calafrio, que você vai ter sintomas de frio, pulso rápido, dor de cabeça, náusea e vômito. Na segunda etapa, que é a sensação de calor,
Você vai ter uma febre de 39 a 40 graus, calor e casos de delírio. E por fim a sudorese, que como o nome sugere, você vai ter uma abundante transpiração, vai ficar suando, e você vai ter uma sensação de alívio, que vai substituir o mal-estar anterior. Ou seja, vai ter um pouco de... vai ter uma aparente melhora ao que estava antes, pelo menos. E aí vamos para a malária não complicada. Você vai ter o acesso malárico, que é com todos aqueles sintomas, que é frio, pulso rápido, palidez, dor de cabeça, náusea e vômitos, febre de 39 a 40 graus, sensação de calor, casos de delírio e uma abundante transpiração e uma sensação de alívio substituindo o mal-estar quando passar. Fica quieto. Náusea e vômito eu já disse. Como é uma doença que vai afetar as hemácias, por consequência você vai ter uma anemia e hipoglicemia. Vai faltar nutriente na sua célula, porque ela não vai conseguir trabalhar novamente, a hemácia. E uma hipoglicemia, uma base de açúcar, pelo mesmo motivo. E acompanhado disso, uma intensa debilidade física. Terminamos a malária. Agora vamos para a ascaridíase. Essa parasitose é causada pelo helminto Ascaris lumbricoides. Ele é um zoohelminto, e quer dizer que ele precisa de solo úmido para se desenvolver em uma das fases. Ele é um hospedeiro, ele é um parasito estenoxeno, ou seja, ele é específico, só parasita os seres humanos, não aceita outra espécie. E ele vai ter um ciclo monoxeno, ou seja, ele só precisa de um hospedeiro para completar todo o seu ciclo. Só precisa ele não vai precisar de um hospedeiro intermediário nisso. E aí, em questão de formas evolutivas, você vai ter os adultos com cor leitosa e uma boca com 3 lábios. Zazael mostra imagem. Você vai ter uma fêmea que é maior que o macho, e a fêmea é retilínea, enquanto a fêmea é retilínea tanto na parte anterior quanto a posterior. Já o macho, ele vai ter a parte anterior retilínea, porém na sua extremidade posterior ele vai ter uma curvatura. Além disso, o macho vai ter dois espículos, que é um órgão para a cúpula. A fêmea não precisa da cúpula para pôr ovo, porém se ela pôr ovo sem cúpula, ela vai ter um ovo infértil, que é um ovo que vai ter uma membrana mamilonada irregular e não vai ter uma massa germinativa, porque é infértil. Além disso, ele é um pouco mais achatado que o ovo fértil, algo que eu não coloquei no material, mas dá para notar essa diferença. Já os ovos férteis, ele é um pouco mais arredondado. Ele vai possuir uma membrana mamilonada regular e vai possuir uma massa germinativa. Aqui temos um exemplo de ovo infértil. Aqui já é um ovo fértil, especificadamente decortificado. Perceba que ele tem uma membrana mamilonada mais bonitinha. E ele é mais oval, que ele é mais circular. Em comparação ao infértil, que ele é mais oval, mais achatado, alongado, por assim dizer. E você não vê isso tão bem definido. Eu não sei se vocês têm essa visão. Aqui dá pra ver. Aqui também é bem fácil de perceber. Mas essa coloração aqui é um pouco mais difícil, mas creio que ainda dá pra perceber isso. Já que você percebe você mal percebe a membrana mamilonada, mas já tá aí.
E vamos para os indivíduos adultos. Como eu disse, a fêmea, tanto a parte anterior quanto posterior, é retilínea e ela é maior. Já o macho, ele tem a parte anterior retilínea e a parte posterior curvada. E curvada para onde? Mais ou menos para si mesmo. Ele vai ter uma cor leitosa. Aqui eu acho que não dá para identificar, mas essa é a foto do lábio dele com as 3 bocas. Aqui é uma fêmea, dá para perceber porque é retilínea. E aqui é o macho, dá para ver essa curvatura dele na parte posterior. E aqui é uma imagem mostrando esse pico. É quase invisível isso, sem zoom. Como eu previno as cardíase? Eu vou tratar o doente sempre e diagnosticar. Tratamento e diagnóstico do doente é obrigatório em todas as doenças. Eu vou proteger os alimentos contra os insetos, para eles não carregar o ovo, para evitar que tenha ovo de ascaris no alimento e eu consuma. Educação sanitária para a população. Maioria das condições de saneamento básico. E eles também recomendam tratamento preventivo e periódico de escolares, na faixa etária de 5 a 14 anos. Características clínicas da ascaridíase. Ela vai habitar o intestino delgado. Infecções de baixa intensidade, o hospedeiro não apresenta alteração alguma. Ou seja, se tem pouca ascaris no paciente, ele não vai ter sintomas. Pois ele tem uma quantidade média e maciça, uma quantidade grande, você já vai ter sintomas. Que sintomas? Dor abdominal, náusea, vômito, perda de apetite, diarreia. Ou seja, a maioria voltado para questão intestinal. Por que dor abdominal? Porque ele pensa comigo. Ele está numa ação mecânica, ele está comprimindo a parede. Então vai incomodar. Vômito e diarreia. O corpo está tentando expulsar ele. Tenta sempre pensar nisso, no o que o parásito está fazendo no hospedeiro. É uma forma de facilitar entender. Você vai ter a ação tóxica, que é demulticar convulsões. A ação esporiadora. A ascas vai estar consumindo grande quantidade de nutrientes, entre elas proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas. Ou seja, o que você está consumindo está servindo para alimentar. E você fica no prejuízo. Agora não. Passa. Você também vai ter a ação mecânica, que é a irritação da parede, o que leva a dor abdominal. E você vai ter o enovelamento, que vai levar à obstrução da luz intestinal. Ou seja, vai dificultar a sua digestão. E se tiver muitos parasitos, uma alta carga parasitária, você pode ter a localização ecóptica, onde você vai ter ascaris erráticos, ou seja, fora do lugar, fora do seu habitat. Quais lugares ele pode ir? Para o apêndice, que é ali vizinho, o colédoco, o pâncreas, a boca e o nariz. Sim, se tiver muita ascaris lumbricoides, ela pode sair pelo nariz e boca. Vamos para o próximo. Teníase e cisticircose. Essa não tivemos analisado de imagens. Ou eu não fui atrás.
Se tiver qualquer imagem diferente dessas. Qual a diferença da Sagitária para Sório, eu não sei. Como é que você vai ter a transmissão da tênia? Você vai ter o consumo da forma do cisticerco, que é a forma jovem, nas carnes de porco e vaca mal cozida. O termo mais correto seria suíno e bovino, mas é isso. Quando você consome a forma jovem, você tem teníase, que vai amadurecer e se reproduzir dentro de você e colocar ovos, que vão sair pelas fezes. E você vai ter a cisticircose pelo consumo de ovo, que é o que os suínos e bovinos vão consumir. Eles vão consumir o ovo da tênia e que vão eclodir neles, se desenvolver. E aí quando a gente for consumir, a gente vai ter. Os seres humanos são o hospedeiro definitivo da teníase, da tênia, enquanto suínos e bovinos são hospedeiros intermediários. Porém, no caso da tênia sorium, que é a de suínos, o ser humano pode ser o hospedeiro intermediário acidental, se ele consumir o ovo. Isso, imagino que vocês lembram a história que a professora contou na sala de aula. Eu pelo menos lembro. E a teníase tem um ciclo heteroxeno, ou seja, esse ciclo tem 2 ou mais hospedeiros. Ciclo heteroxeno e monoxeno é bom vocês saberem. Porque vai que ela cobra, pelo sim, pelo não. E para finalizar nossa última parasitose, esquistossomose. Ela é causada pelo Esquistossoma mansoni. Eu imagino que eu tenha escrito certo. Você vai ter os ovos com uma cor castanha e amarelada. Você vai ter um espículo lateral voltado para trás na parte de maior largura. Chegando na imagem eu volto nisso. Hospedeiro intermediário. No Brasil é o caramujo do gênero Bionfararia. Se escrevendo assim. E nós somos os hospedeiros definitivos. Ou seja, em nós ocorre a reprodução sexuada e no Bionfararia ocorre a produção assexuada. É outra coisa que é bom vocês saberem. Qual reprodução está no hospedeiro intermediário e qual reprodução está no hospedeiro definitivo. Transmissão. A transmissão da esquistossomose dá quando alguém está lá preso numa água que está contaminada com cercárias de esquistossoma mansoni e a penetra na pele ou mucosa íntegra da pessoa, ou seja, não precisa estar ferido. Mesmo ela não estando comprometida, ele entra. E ele gosta de viver no sistema porta, que são vasos, que é uma circulação que leva o que foi absorvido do intestino para o fígado, para ser metabolizado e ver se não tem nada tóxico. Aqui algumas imagens do ovo. Aqui o espículo lateral. Aqui é bem difícil de ver porque ele é pequeno. Ele é voltado para trás e está na parte mais larga, onde pelo menos tem diferença de largura, que aqui para mim parece que não tem. Mas dá para vocês terem uma ideia.
Característica clínica da esquistossomose. Na fase inicial da esquistossomose, que começa logo após o contato com a cercária, você vai ter reações na pele e manifestações alérgicas, que vão ser maiores em quem tem indivíduos hipersensíveis e em casos de reinfecções. Fase aguda da esquistossomose. Você vai ter manifestações pruriginosas na pele, dermatite cercariana, linfadenopatia, que é alguma doença nos linfonodos, que são uma circulação que ajuda a combater infecções, que faz parte do sistema linfático. Você vai ter mal-estar, sudorese, tosse seca, hipolexia, que é a perca do apetite, dor muscular, dor na região do fígado ou intestino, diarreia, cefareia, que é o nome SIC para dor de cabeça, prostração, hepatomegalia, esplenomegalia dolorosa, taquicardia, hipotensão arterial, em alguns casos o óbito. Muitos desses sintomas, dependendo do que o paciente tem, pode ser confundido com a malária. Então é importante um diagnóstico para diferenciar, para saber qual das duas. Tem que ter essa diferenciação, porque são parecidos e podem ter essa confusão. Eu não tenho prática clínica, nem vocês, mas é isso. Como falamos, habitats. Ele vai estar na pele, nos linfonodos, no músculo, fígado, baço e intestino grosso. Novamente, como eu havia dito, o principal local é no sistema porta-hepático, que fica no fígado, mais ou menos. Então essa é a região principal, mas também vai ter em outros lugares. Forma hepatointestinal da esquistossomose. Normalmente vai ser assintomática. Você vai ter sintomas predominantes no sistema digestivo, como a sensação de flatulência, plenitude, dor, epigástrica e hipolexia, que é a redução da vontade de se alimentar. Você perde a fome. E a forma hepatoesplênica. Você vai ter uma hipertensão portal, hemorragia digestiva e hipoevolutismo, além de ascite, icteria e encefalopatia. Você também pode ter glomerulopatia, que é alguma coisa no rim. Alguma coisa no rim, porque glômero, pelo menos até onde eu sei, é a unidade funcional dos rins. Você vai ter hepatopatia, que é no fígado, hepatite crônica ativa, com cirrose. Diagnóstico. Você diagnostica a esquistossomose por ELISA, biópsia, PCR, exames de fezes e intradermorreação. Eu não me aprofundei em nenhuma delas. Tratamento. Profilaxia. Primeiramente, diagnóstico e tratamento dos doentes. Controle da população do caramujo bionfarária. Lembrando que vocês não podem extinguir uma espécie, porque isso prejudica o ecossistema. Como exceção a espécies invasoras, não esquece isso, porque senão vocês vão confundir, mas você não pode extinguir uma espécie porque isso prejudica o ecossistema. Você também pode promover a educação em saúde e fomentar a comunidade na luta contra a doença, além de implantar um sistema de eliminação de dejetos e abastecimento de água, porque se suas fezes não chegarem ao bionfarário, ele não vai ficar doente, e se ele não ficar doente, você quebrou o ciclo.
Você deteve o Schistosoma mansoni e abastecimento de água para a população ter uma água tratada, uma água adequada. E finalizamos por aqui. Obrigado.